Então, essa é a nossa aula zero, a aula de apresentação do curso. Nessa aula a gente vai explicar para vocês qual que é o objetivo da nossa disciplina e como que o curso está estruturado. Bom, então o que que a gente vai aprender nesse curso? A gente vai aprender essencialmente o que é uma estrutura de dados, a gente vai ver diferentes estruturas de dados. E esse é um conteúdo fundamental para todo aluno de computação. Então, convido vocês a darem uma olhada depois nesse livro aqui, Cracking the Coding Interview, onde a gente tem uma coletânea de entrevistas de empregos de Big Techs, né, de Google, Facebook, onde você pode encontrar diferentes perguntas e muitas dessas perguntas envolvem estrutura de dados. Quando a gente fala de estrutura de dados, a gente também está falando de algoritmos, né, para acessar essas estruturas de dados. Então, é fundamental ter esse tipo de conhecimento para o desenvolvimento de softwares e vocês podem encontrar uma referência legal aqui nesse livro para motivar o estudo de estrutura de dados. A gente tem também aqui uma word cloud feita por um levantamento entre ex-alunos da USP do curso de Bacharelado em Ciência da Computação de 2009 a 2013. Eu tirei essa imagem lá da página do professor Paulo Fefiloff, do curso de estrutura de dados. Então, aqui eles fizeram perguntas para os alunos de quais foram as disciplinas, né, esses alunos já formados, quais eram as disciplinas mais importantes que eles consideravam no curso deles. E a gente consegue ver aqui a estrutura de dados como uma das principais, né, uma das mais citadas entre esses alunos já formados do curso de computação. E afinal, o que é então uma estrutura de dados, professor? A gente pode definir uma estrutura de dados como uma forma de armazenar e organizar os dados para que eles possam ser processados eficientemente. Essa eficiência tem a ver com a escalabilidade. Qual que vai ser a taxa de crescimento, né, da função do tempo ou da memória utilizada em função do tamanho da entrada. Tá? Então, a gente vai, ao longo do curso, sempre se perguntar qual que é a eficiência dessa estrutura de dados, qual é a eficiência desse algoritmo, por que a gente está desenvolvendo essa teoria. Então, além dessa organização dos dados, da forma como a gente estrutura os dados, a gente também estuda os algoritmos para construir as estruturas de dados e para manipular os dados através das estruturas. Um exemplo do mundo real que a gente pode pensar é um dicionário, né? Então, todo mundo conhece a organização dos dados em um dicionário. Basicamente, as palavras do dicionário elas estão em ordem lexicográfica, né, ou em ordem alfabética. Um dicionário ele pode conter milhares de palavras, né? Então, aqui um exemplo do dicionário em português tem mais de 200 mil palavras. E só é possível pesquisar em um dicionário de forma eficientemente porque os dados estão organizados em ordem lexicográfica. Então, com isso, a gente consegue fazer uma busca, certo? Para quem lembra lá dos conceitos de busca binária, a gente consegue fazer uma busca binária e encontrar qualquer palavra no nosso dicionário de forma eficiente. Imagina que os dados estivessem todos desordenados, não ia ter possibilidade de encontrar o significado de uma palavra nesse nosso livro, que seria o dicionário. Certo? Então, esse é um exemplo do mundo real onde a gente vê, bom, a organização dos dados é o que permite com que a gente faça o processamento eficiente em cima dessa estrutura, né? No nosso caso, uma estrutura física, que seria o dicionário. Certo, então, ao longo do curso, nós vamos ver diferentes estruturas de dados, aqui abreviado por EDs, e também algoritmos. A gente vai ver, essencialmente, algumas estruturas básicas, tá? Que todo aluno de computação precisa saber, como listas ligadas, pilhas e filas. Essa a gente já vai falar que é a primeira parte do curso. Depois a gente vai falar de árvores, árvores binárias de busca e árvores rubro-negras. Então, a gente vai ver um tipo específico de árvore binária de busca, que é a árvore rubro-negra. A gente vai falar de grafos, então a gente vai falar de busca em largura, busca em profundidade, ordenação topológica e caminhos mínimos. E a gente vai ver alguns assuntos extras, como hashing, tries e árvore space. A gente vai dedicar uma aula para cada um desses assuntos aqui, a gente encaixou esses conteúdos ao longo do nosso curso. Mas eu diria que esses três primeiros são os básicos de estrutura de dados. Certo? A gente vai sempre alternar entre duas visões. Primeiro é de quem usa uma estrutura de dados e depois é de quem implementa essa estrutura de dados. Tá? Para alternar entre esse tipo de visão, a gente vai usar aquele conceito de tipo abstrato de dados, que é o TAD. Certo? Então, lá no curso de programação procedimental, a gente aprendeu bastante sobre o tipo abstrato de dados. A gente já vai falar daqui a pouco, a linguagem utilizada vai ser C, e para isso a gente vai definir as estruturas e as funções através de um TAD. O TAD, ele lembra um pouco a ideia de uma classe, certo? Em programação orientada a objeto, mas como a gente vai trabalhar com uma linguagem não orientada a objeto, a gente vai ficar com esse conceito de TAD.
Você pode pensar, mas professor, essas estruturas que você acabou de comentar, muitas delas já estão implementadas, tanto em C++, como em Java e até mesmo em Python. Então, é verdade, tem lista, fila, pilha. Na maioria dessas linguagens a gente já tem muita coisa implementada. Mas aí o professor vai responder para você. Bom, nosso objetivo aqui é aprender a criar ferramentas e não apenas utilizá-las, né? Então a gente não quer só usar o martelo, a gente quer aprender a fazer os nossos próprios martelos. Então por isso que o nosso curso vai ser em linguagem C, onde a maioria dessas coisas não estão prontas e a gente vai desenvolver passo a passo todas essas estruturas, porque aí a gente vai aprender de fato o que está por trás dessas estruturas. Então eu listei aqui alguns pré-requisitos, né? O primeiro, claro, é saber linguagem C, então acredito que todo mundo aqui tem certa fluência em linguagem C. Se não tiver, é fácil recuperar, né? Então, hoje em dia a gente tem diversos conteúdos na internet, tem vídeos lá no meu canal de programação procedimental, onde a gente fala de vários assuntos de linguagem C, mas essencialmente o que eu listei aqui para a gente foi ponteiros, manipulação de memória, alocação dinâmica, tipo abstrato de dados, makefile e análise de complexidade. A gente vai revendo todos esses conteúdos ao longo do curso, mas esse é um pré-requisito sem ideia nenhuma do que é isso, né? Não dá para a gente seguir em frente no curso de estrutura de dados. Muito bem, então como que está organizado a matéria que vocês já viram lá no Moodle? A primeira parte do curso, 5 semanas. Na verdade, são 3 partes de 5 semanas, né? Totalizando 15. Então, na primeira parte, a gente vai ver vetores dinâmicos, que é a aula 1 de hoje, listas ligadas, filas, pilhas e algumas aplicações. A gente vai falar de recursividade, a gente vai relacionar pilhas com recursividade. Na segunda parte, a gente vai falar basicamente de árvores. A gente vai ver as tries e as patrícias tries. Essas são árvores para consultas em textos, tá? Então, a gente vai colocar no final desse bloco de 4 aulas, a gente vai ter uma aula sobre uma estrutura de árvore para consulta em texto. E na última parte do curso, essencialmente, a gente fala de grafos. Então, a gente vai ver o básico de grafos, como representações, a gente vai ver busca em largura, busca em profundidade. Depois a gente vai ver ordenação topológica e caminhos mínimos. A gente vai aprender o Dijkstra, né? Acho que alguns de vocês até sabem. Mas a gente vai ver de novo esse conteúdo de forma organizada, vamos implementar, discutir os conceitos fundamentais aí de custo computacional de cada um desses algoritmos. E nessa última parte do curso a gente também vai falar de hashing e de árvores Bs. Certo? Então, algumas dicas aí, estudar no começo é sempre importante, ler o material sugerido, fazer a lista, fazer os trabalhos, claro, né? O nosso curso só vai ter trabalho, então não tem prova. A dica de ouro sempre, né? O sucesso da disciplina depende desse seu esforço inicial, não deixar o trem passar, né? Então é isso. Sobre o curso, essencialmente é isso, é o que a gente vai aprender.